Oi, gente, boa tarde. Cara, hoje eu quero falar sobre um negócio muito legal que Jesus colocou no meu coração. E o tema que eu coloquei pro hoje foi o dia que eu percebi que era Jesus. Essa camisa que eu tô linda demais. Gente, hoje eu quero falar sobre o dia que eu percebi que era Jesus, sabe? Eu tava aqui pensando, esses dias eu passei por algumas ocasiões da minha vida, por algumas coisas que eu falei assim, isso não vai ter jeito. E aí eu tava vendo, ontem antes de dormir eu tava fazendo uma oração e eu falei assim, Jesus, algo queria ter que sair da minha vida e eu orei e falei assim, Jesus, eu não sei se isso daí é o meu Isaac que você tá pedindo não, pra ser muito sincera, mas se for amém, se for eu quero te dar isso como oferta, eu quero te mostrar que nada no meu coração vai ser maior do que estar com você, eu não sei se eu tô deixando isso, por um momento eu falei isso com Deus na minha sinceridade, eu falei assim, eu não sei se eu tô deixando isso ser maior do que o meu amor por você, e eu não quero que isso aconteça, então se for necessário tirar isso de mim, tire. Eu falei isso para Jesus, não vou falar que eu falei isso de modo tranquilo, meu coração doeu um pouco, mas se fosse da vontade de Deus tirar isso de mim, amém. E cara, eu fiquei pensando, sabe, muitas das vezes a gente, como que a gente tá olhando, sabe, Jesus, a gente olha assim, vou ler dois versículos aqui, vou ler primeiro em Mateus 14, versículo 19 e 21, que diz assim, 19 primeiro, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. O 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Cara, só tinha 5 pães e 2 peixes. Eu vou repetir aqui o versículo 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. E agora eu vou ler Gênesis 1, versículo 1 somente, que é um dos meus favoritos também na Bíblia, que diz assim, simples. No começo criou Deus os céus e a terra. Isso pra mim, eu amo Gênesis, sério, cara. Gênesis 1 pra mim é demais. Pra quem me conhece um pouco relacionado à semente, sabe? Mas pra mim Gênesis é um dos livros mais incríveis. E quando eu olho Gênesis 1, eu falo, cara, Deus é sensacional. Ele sempre foi sensacional. Não preciso ler Gênesis pra eu poder ter a certeza disso. Mas quando eu leio Gênesis, eu tenho uma convicção muito maior, sabe? Que Deus é muito sensacional. Porque, cara, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele nem precisava criar os céus e a terra, gente. Ele já sabia como iriam ser todas as coisas, sabe? E, cara, mas não, ele ainda olhou assim, ele falou assim, não, eu vou criar o céu e a terra, sabe? Eu vou dividir o meu poder e vou dar um pouco do meu poder pra eles. Porque eu acredito que assim, gente, eu acho que a partir do momento que Deus criou o céu e que Deus criou a terra e que ele fez tudo o que ele fez e que ele continua fazendo tudo o que ele faz, eu penso assim, cara, ele foi demais. Ele é demais, na verdade, porque ele poderia ter ficado com o poder todo só pra ele, cara. Mas aí ele decidiu, não, vou fazer o céu e a terra e vou colocar os seres humanos lá pra eles desfrutarem de tudo que eu fiz, porque tudo que ele fazia, Deus é tão brabo, que ele via que tudo que ele fazia, no final ele falava assim, deixa eu achar aqui um versículo, no primeiro dia disse Deus que haja, enfim, mas no final de tudo que ele fazia, ele sempre falava, a Bíblia sempre diz assim, e viu Deus que era bom, isso, e Deus viu o que havia feito era bom. Cara, ele mesmo sabia que tudo era bom, sabe? Então ele foi criando as coisas, ele sabia que tudo tinha ficado perfeito. Ele falou no final assim, pô, cara, vou fazer uma galera, vou botar uma galera porque pra desfrutar disso, isso pra mim foi sensacional, porque muitas das vezes, e agora eu vou falar o porquê que eu li Mateus e o porquê que eu li esse versículo de Gênesis, sabe? Muitas das vezes a gente olha as coisas e a gente olha as coisas pequenas aos nossos olhos que o Pai faz e a gente fala assim, poxa, mas isso aqui que Deus fez foi pouquinho, então a gente olha um negocinho pequeno, a gente não a gente considera como se, sabe, como se aconteceu, mas aí quando a gente olha assim, não, porque aí Deus foi lá e Deus multiplicou os pães, Deus multiplicou os peixes. E a gente olha isso como demais. E por que a gente não olha, tipo assim, sei lá, sabe? Quando Deus expulsou um demônio, eu acho que isso daí ainda é algo grande aos olhos das pessoas. Mas a gente olha, no princípio criou Deus dos céus e da terra. Ah, e Deus disse que haja luz. Cara, que haja luz, gente. Pelo amor de Deus, que haja luz pra mim é muito sensacional. Gênesis 1 é muito sensacional. A Bíblia toda é muito sensacional, mas é o que eu quero deixar, assim, de resumo, assim, nisso tudo, pra quem não entendeu nada até agora, para se ficou confuso o que eu falei, é que, cara,
é para que nós possamos olhar as maravilhas de Deus do mínimo ao muito, sabe? Às vezes acontece de perdi um ônibus e a pessoa fala, cara, perdi um ônibus, é impossível que ele fosse de Deus, ou então um negócio tão pequeno assim não foi de Deus. Cara, Deus sabe de todas as coisas, sabe? Se você perdeu o ônibus, se você perdeu aquela caneta, cara, se você perdeu aquela viagem, se você perdeu sei lá o que foi, cara, foi permissão de Deus, porque a Bíblia mesmo ela diz que nenhuma folha da árvore cai sem que seja com a permissão de Deus. Então, se nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus, cara, como que nossas vidas, sabe, irão seguir adiante, como qualquer coisa na vida, gente, vai acontecer sem a permissão de Deus, não tem como, sério. Eu costumo dizer, hoje mesmo eu tava falando com minha mãe, eu falei, mãe, é impossível, cara, eu acho que quando eu nasci, o Espírito Santo ele tava me olhando real e ele falou assim, não, essa garota aqui, eu achei graça nela. Ela falou pra mim, mas Lúcia, mas ele fez com todo mundo. Eu falei assim, mãe, mas comigo foi diferente, com certeza. Porque todas as vezes que acontece qualquer coisa na minha vida, eu sempre enxergo Deus em tudo. E eu sempre, mesmo que seja com lágrimas ou com alegria, eu sempre oro a Deus e falo, Deus, eu consigo te ver nisso, se é você que tá me pedindo isso, ou se você quer deixar isso, faça conforme o seu querer, a sua vontade. Cara, no final Deus sempre faz conforme Ele quer. E as pessoas, elas limitam muito Jesus a tudo, elas limitam muito o reino dos céus. Gente, não vamos limitar Deus, não vamos limitar o reino dos céus, sabe? Deus, Ele é tão bom, Ele é tão gigante, Ele é tão magnífico, Ele tem tantas e tantas coisas, sabe, a mostrar pra gente. Na verdade, Ele mostra todos os segundos. O que eu quero deixar assim no principal é que para que nós possamos enxergar a Deus em todas as coisas, sobre todas as coisas e viver literalmente pela